paz do Senhor Jesus, nós queremos convidar você que está conosco para participar desta aula que nós lecionaremos nessa oportunidade, a lição de número 7, 13 de agosto de 2023, a desconstrução da feminilidade bíblica. Lembrando que o Capacita EBD é uma ferramenta da área do ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e estamos lecionando a revista do terceiro trimestre do ano de 2023, cujo tema é A Igreja de Cristo e o Império do Mal. O subtítulo é Como Viver neste Mundo Dominado pelo Espírito da Babilônia. E dentro da lição de número 7, nós queremos ler contigo o texto áureo que diz assim: Enganosa é a graça e a vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31:30. A verdade prática desta mesma lição diz assim: a mulher foi criada para cooperar com o homem. Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e a função de ser esposa e auxiliadora. Nós queremos também aproveitar o ensejo e lermos a introdução. Na sequência, o evangelista Jorge Freitas, que comentará essa lição, já fará as suas considerações iniciais. A introdução diz-nos assim: as Escrituras apresentam a mulher virtuosa como símbolo da feminilidade. A referência está em Provérbios 31, do 10 ao 31. Essa mulher é retratada como um modelo de esposa fiel, mãe amorosa, administradora, empreendedora exemplar. Porém, em tempos pós-modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. Nesta lição, apresentamos o mandado divino para a mulher, as investidas do ativismo feminino e o exemplo bíblico da feminilidade, assim como o propósito é mostrar que Deus requer da mulher cristã que se porte conforme a revelação da palavra de Deus. Evangelista Jorge Freitas, as suas considerações. Da parte do Senhor, meus irmãos, ouvintes que estão nos assistindo nessa aula, desde já queremos te pedir que se inscreva no nosso canal do Capacita EBD e também que curta e compartilhe esta videoaula. Então, hoje estaremos estudando lição 7, ela é do dia 13 de agosto de 2023. É um tema bastante relevante nos dias atuais, sobre a desconstrução da feminilidade bíblica. né? É um tema que ele está relacionado com a briga pela igualdade, né? Isso aí na visão da sociedade, uma sociedade sem Deus, né? Sociedade normal, secular. Então, através de estudos e pensamentos filosóficos, qual tem seu expoente na Simone de Beauvoir, lá uma francesa, e escreveu um livro sobre o segundo sexo. Ela fala sobre a mulher, né? Então nós vamos explicar mais para frente, mais a miúde, acerca desse assunto. Então, a desconstrução da feminilidade bíblica tem a ver pela briga pela igualdade, né? Pela desconstrução do papel da mulher na sociedade, tanto cultural como social, né? E ela vem sobre criticando, né, o papel que a mulher hoje exerce na família, numa sociedade judaico-cristã. Então, nós estaremos estudando, né, e estaremos mostrando ao longo dessa aula sobre a visão secular que a sociedade pós-moderna está querendo forçar que se tenha, e a visão da Bíblia, né, mais importante, né, o papel que Deus, quando criou o primeiro homem, a primeira mulher, quando criou Adão e quando criou Eva, Deus estabeleceu padrões, estabeleceu os seus papéis, né, em momento algum Deus quis dizer que o Adão, que o homem era mais importante que a mulher. Não é isso, mas ele estabeleceu como ele criou, ele é o fabricante, ele estabeleceu regras. Ele estabeleceu o papel de cada um, né? Organizou o papel de cada um. Então, nós iremos estudar, né, esses três tópicos, né, sobre a feminilidade bíblica,
sobre a desconstrução dessa feminilidade aos olhos da sociedade pós-moderna, longe de Deus, e sobre a mulher virtuosa, símbolo bíblico da feminilidade. Amém. É isso? Podemos seguir? Podemos seguir. E o primeiro tópico, nós temos o título que nos traz a seguinte informação: a feminilidade bíblica, esse é o primeiro tópico, e temos três subtópicos: a criação divina da mulher. O segundo subtópico do tópico 1 diz a bênção da maternidade. E o terceiro subtópico, a mulher como auxiliadora. Vamos ler agora, junto com os irmãos que estão conosco, e diz-nos assim: o primeiro subtópico, a criação divina da mulher. O homem e a mulher foram criados à imagem de Deus. A referência é Gênesis 1, 27. Na ordem da criação, Adão foi criado antes de Eva. Essa é outra referência, em Gênesis capítulo 2, do 7 ao 15. Em seguida, o Criador conclui: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Assim, Deus criou a mulher a partir da carne e dos ossos do homem. Gênesis, capítulo 2, 21 e 22 são os versículos. Por isso, Adão a identificou. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Gênesis capítulo 2, versículo 23. No ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinção entre eles, fazendo-os iguais diante do Altíssimo. Adão e Eva foram criados iguais em pessoalidade, valor, honra e respeito. Porém, essa igualdade não quer dizer uniformidade de papéis. E há uma referência. Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 28, o capítulo 3, versículos 16 a 19. A Bíblia ensina a igualdade de ambos, mas também deixa claro funções distintas de cada um. Segundo subtópico, a bênção da maternidade. No mandato criacional, Deus ordenou ao homem e à mulher: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. A referência, novamente, é Gênesis 1, 28. Obviamente, uma tarefa impossível para Adão realizar sozinho. Assim, a mulher foi criada com a bênção da maternidade, com a função de ser esposa e mãe. Adão a chamou Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. Gênesis 3:20. Desse modo, o papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação, de cuidadora do lar dos filhos. A referência é 1 Timóteo 5,14. Aqui, porém, é impossível ressaltar que esse papel da mulher, constituído pela biologia, é, consequentemente, reafirmado pela Bíblia, e o ponto sensível em que as feministas consideram um traje que limita as funções sociais da mulher e por isso lutam por emancipação dos afazeres do lar e da maternidade. Contudo, diante da miraculosa concepção em seu ventre, Maria irrompeu em cânticos de gratidão ao Altíssimo pela bênção da maternidade. Essa referência está em Lucas capítulo 1, versículos 46 a 48. Essa bênção deve ser re rememorada sempre às mulheres cristãs do século 21. Terceiro subtópico, a mulher como auxiliadora. A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. A referência está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 9. Nesse caso, o termo auxiliador também é empregado para se referir a Deus, lá no Salmo 33, verso 20, e no Salmo 121, verso 2. Portanto, auxiliar não é algo depreciativo, e sim uma nobre função que ajuda e socorro.
Nesse aspecto, a Bíblia enfatiza que Deus criou a mulher para ser uma ajudadora idônea. Referência está em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Isso foi assim porque Adão convivia com todos os seres criados, mas não achava auxiliar semelhante a ele, capaz de suprir essas necessidades. Então, por esse motivo, Deus fez a mulher para cooperar com o homem, não como alguém inferior, mas como complemento às suas igualdades e diferenças. Essa essa complementaridade mútua é necessária à formação do casal, a procriação, satisfação sexual, vivência afetuosa e os prazeres para cumprir a vontade de Deus. Referência Provérbios 5:18, evangelista Jorge Freitas, dê sequência aí, irmão. Explicação. Amém. Então, o primeiro tópico aqui, né, sobre a feminilidade bíblica, a criação divina da mulher, né? Então, a gente sabe, né, nossos irmãos conhecem a história da criação, né, quando Deus criou todos os animais, criou a terra, criou o mundo e criou o homem, colocou no jardim, e depois criou a mulher da costela de Adão, né? Todo mundo sabe disso. Interessante que essa criação, né, até comentário aqui de um teólogo chamado Wayne Grudem, ele fala que o homem e a mulher foram feitos igualmente à imagem de Deus. Tanto homem como mulheres refletem o caráter divino. Isso significa que devemos enxergar os aspectos do caráter de Deus uns nos outros, né? Então, o caráter de Deus, certa vez eu li um teólogo que ele diz que quando Deus fez os macho e fêmea os criou, um teólogo falou certa vez que a imagem de Deus ela é mais completa, ela é mais perfeita no, no ser humano quando é macho e fêmea. Por exemplo, dois homens não formam a imagem de Deus, nem duas mulheres. Quando há essa união do homem com a mulher, macho e fêmea, ali o caráter, ali a imagem de Deus, ela é mais completa no ser humano. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, né, a mulher foi criada depois da própria costela de Adão, Deus já tirou da costela justamente para ser igual, nem dos pés, para ser pisada pelos homens, e nem da cabeça para ser, para mandar nos homens, né? Na verdade, como a gente vai ver mais para frente, no terceiro subtópico aqui, né, os dois estão no mesmo pé de igualdade, mas Deus estabeleceu funções, né? Então, não que o homem seja mais importante que a mulher, ou a mulher menos importante até. Esse é um dos traumas, né? Um dos problemas que deve ser esclarecido mais para frente, quando falamos no segundo subtópico aqui. Então, a criação divina da mulher, né? Deus criou ela igual ao homem, não é superior e nem inferior ao homem, né? Os dois foram criados, né, com características diferentes, biológicas, né, anatômicas, né, de maneira que se encaixavam, né? O homem e a mulher se encaixam, né? Até para poder procriar, existe essa coisa bonita que é a anatomia masculina e feminina se completando para dar continuidade à vida, né? E quando a gente vem dessa bênção da maternidade, uma coisa, irmão Marcelo, que eu acho interessante, né? Quando Deus estabeleceu um dos 10 mandamentos, né? Honrar pai e mãe, uma coisa que eu aprendi é que quando Deus quis dizer para honrar pai e mãe, Deus estava querendo assim, honre a vida. Olhe para. Deus quisesse dizer para o filho assim, ó, quando você olhar para o teu pai e para a tua mãe, você, você honrando ele, você está honrando Deus, porque é Deus que dá a vida. A gente sabe disso, que é Deus que concede a vida. E quando o pai e a mãe geram uma vida, e Deus manda o filho honrar aqueles pais que o geraram, né? Ou seja, Deus está falando assim, ó, honre eles, porque foram eles que te deram a vida, né? Então, honrar pai e mãe tem a ver com a geração de vida, né? Você honrando pai e mãe, você está honrando Deus, porque essa experiência de gerar vida é uma experiência que Deus deu ao homem ali, né? Deus deu à mulher, né? E Deus deu essa bênção da maternidade para a mulher.
de ser mãe, né, de gerar vida no seu ventre. É, vai ser estudado, acho que já foi estudado sobre o aborto, né? Já foi estudado, né? Já. Então, Sim. com certeza já foi falado sobre a Lição importância 5. de se gerar uma vida, né? E aqui nesse subtópico 2 da bênção da maternidade, né? Ponto sensível em que as feministas consideram o traje que limita a função social da mulher e que, por isso, lutam por emancipação dos afazeres do lar e da maternidade, né? Até porque era uma das coisas que as feministas se apoiam lá, nesse livro de cabeceira da Simone de Beauvoir, né? Uma mulher que viveu ali no início do ano de 1900 ali, e ela tinha um relacionamento com um outro filósofo, ela era uma filósofa francesa, né? Ela era filha de um presidente de um banco, né? E ele acabou quebrando, né? E ela teve que trabalhar. Ela e a sua irmã. Então, ela quando foi trabalhar, com certeza ela viu a dificuldade naquela época. Imagina, em 1910, 1910 foi quando ela nasceu, né? Mas imagina ela ali com seus 25, 30 anos, em 1940, por exemplo, né? Numa sociedade machista, como era daquela época, e ela tendo que trabalhar e viu todas as dificuldades, né? Em 1940 é mais ou menos a época em que teve a Segunda Guerra, né? Teve a Primeira Guerra e a Segunda Guerra mais ou menos próximo, né? Então, tipo, os homens iam para a guerra, as mulheres tiveram que trabalhar, as mulheres e as crianças para ajudar, né? E aí ela viu a dificuldade na hora de arrumar trabalho, né? E ela viu que tinha essa diferença de tratamento, de salário, e ela, como ela tinha um relacionamento com o Jean-Paul Sartre, que era o filósofo pai do existencialismo, ele tinha uma frase célebre dele, né, que fala que a existência precede a essência, né? Primeiro você tem que existir para você depois ser alguma coisa. E com isso, então, gerou essa filosofia dela, né, não se, não se nasce mulher, se torna-se mulher, né? É lógico que isso é uma frase filosófica, não podemos ser desonesto intelectualmente, achando que ela acreditava que uma pessoa nascia e lá na frente ela ia dizer qual sexo que ela queria. Não era isso. Ela, como filósofa, muito inteligente, ela sabia que ela era uma mulher, né? Mas o que ela queria dizer era em relação a essa parte da sociedade e pela briga da igualdade, pela desconstrução do papel cultural e social da mulher naquela época. Ah, a mulher só serve para isso, a mulher só serve para aquilo, a mulher só serve para ser mãe, a mulher só serve para cuidar da casa, a mulher só serve para fazer comida, né? Então, a, a ideia dela, o livro dela, as experiências dela, as pesquisas dela foi para tentar desconstruir esse papel, né? E da mulher na sociedade, porque a crítica é que ela achava que a mulher que ficasse em casa cuidando dos filhos ou cuidando da casa, fazendo comida, essas coisas, ela era inferior ao homem, né? Então, é aí que foi o erro dela. Em momento algum, se ela pegasse, por exemplo, se ela se baseasse, ao invés, né, nessas filosofias existencialistas da pessoa com que ela teve um caso, né, um relacionamento, mas ela fosse para a Bíblia, ela veria que, biblicamente, né, o homem tem o seu papel estabelecido por Deus, a mulher tem o seu papel. E os dois se complementam, como nós vamos ver agora no terceiro tópico. A mulher como uma auxiliadora, né? Nós sabemos que quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou o homem mais voltado para o lado da razão, né? O homem é mais racional e a mulher é mais emocional. Por isso que eles se completam, né? Por isso que muitas das vezes a gente vai tomar decisão, o homem não toma decisão baseado na emoção, o homem toma baseado na sua razão. Mas é lógico, às vezes nós precisamos do lado emocional, podemos só ser racional, né? E a mulher vem com essa pitada extraordinária de emoção para poder completar, né? Então, a mulher, como auxiliadora, ela teve o seu papel criado por Deus, a sua estrutura, a sua estrutura emocional, psicológica, né? Uma vez eu li uma pesquisa das 10 mulheres mais bem-sucedidas no mundo, as mulheres que são como hoje se fala, CEO, né? CEO, né? As, as administradoras das grandes empresas.
e as 10 mulheres, elas, quando foram entrevistadas, né, essas mulheres de sucesso, o maior desejo delas não era estar ali governando aquelas empresas, mas era estar em casa, cuidando da sua casa, cuidando da sua família, cuidando do seu esposo, cuidando dos seus filhos. Olha que interessante. E eram mulheres de sucesso, né? Porque a gente percebe que uma mulher, quando ela, ela quer alguma coisa, ela abdica de tudo, né? Ela, ela tem essa natureza, né? E muitas das vezes a mulher, para ter sucesso na sua vida profissional, ela abre mão da família, ela abre mão de muita coisa, né? O homem já não é mais por esse lado. Ele sabe que ele, para ter sucesso, ele vai ter que ter sucesso no lado do trabalho, mas ele tem uma família para cuidar, tem a esposa, tem um filho, né? No nosso caso cristão, nós temos ministério, nós temos outros afazeres, né? E a mulher ela é mais focada ali, né? E às vezes, por ela ser focada naquilo, ela acaba deixando de lado todos os outros, em detrimento de um sucesso profissional. Às vezes ela abre mão do sucesso na vida conjugal, por exemplo, né? O homem não tem muito esse problema, né? Uhum. Então a mulher ela é auxiliadora, ela está ali ao nosso lado, né? Pé de igualdade, né? Deus deu Deus deu um trabalho para o homem e falou assim: você não vai fazer sozinho, alguém vai te ajudar. E esse papel em nada desmerece, eu digo em nada desmerece o trabalho da mulher. Ela não é subalterna, ela não está em segundo plano, ela não é menos importante, ela não é inferior, nada disso, né? Pelo contrário. Até o pessoal fala que atrás de um homem de sucesso sempre tem uma esposa ali que lhe dá muitas das vezes o sucesso dele, ministerial, profissional, em todas as áreas, está atrelado a uma excelente esposa que está por trás, Sim. cuidando de tudo. Isso, Concluímos o terceiro subtópico. então, aqui falando sobre o conceito bíblico para início, Freitas fez aí a aplicação do primeiro tópico, nós vamos dar sequência e vamos para o tópico de número 2, onde falaremos acerca da desconstrução da feminilidade. Nós temos 3 subtópicos também nesse segundo tópico: o ativismo feminista, segundo subtópico, a liberdade sexual, e o terceiro subtópico, os ataques à família tradicional. Vamos então para a leitura. Você nos acompanha aí, depois preste atenção aí no comentário do evangelista Freitas acerca desse segundo tópico, né, que é o contexto histórico a qual nós temos que fazer frente a ele, porque é o contraditório do que a Bíblia nos ensina. No século XIX, aconteceu na Europa e nos Estados Unidos a primeira onda do ativismo feminista. As mulheres reivindicavam direitos iguais aos dos homens. O primeiro a se popularizar foi o direito ao voto no século XX. A segunda onda do feminismo lutou por direitos reprodutivos e liberdade sexual. A ativista Simone Beauvoir, 1908 a 1986, estabelece uma das máximas do feminismo: não se nasce mulher, se torna mulher. Esse ativismo avança e amplia para a discussão de gênero, e o movimento toma conotação de empoderamento da mulher. Em 2011, a partir do fenômeno na Universidade de Toronto, no Canadá, se introduziu o slogan: Meu corpo, minhas regras. Como cristão, devemos afirmar e defender os direitos das mulheres, bem como combater qualquer tipo de discriminação. Porém, ao mesmo tempo, devemos deixar claro que o feminismo é uma ideologia que busca desconstruir os valores bíblicos. O segundo subtópico, a liberdade sexual. A Bíblia se refere ao sexo como algo prazeroso entre o homem e sua mulher, nos limites do casamento. E há uma referência, Provérbios capítulo 5, 18 e 19.
A satisfação sexual deve ocorrer dentro do matrimônio e ser procedida de amor mútuo entre ambos. A referência está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 3 a 5. Entretanto, para o feminismo, esse modelo é repressivo e deve ser combatido em busca de libertação sexual da mulher. Na defesa dessa ideologia, requer-se que nenhum modo de relação sexual deva ser considerado certo ou errado. Aqui inclui-se iniciação sexual precoce, prática da homossexualidade, a fornicação, o adultério, a prostituição. 1 Coríntios 6:10. Nessa inteira Nessa esteira de temas como o aborto, a gravidez indesejada, a desconstrução da família, são radicalizados pelo ativismo ideológico do movimento. Terceiro subtópico: os ataques à família tradicional. As escrituras ensinam que o casamento é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. São os termos para o casamento. Mateus, capítulo 19, os versículos 5 e 6 é a nossa referência. Tendo o homem como líder da família, e essa referência está em Efésios 5:23, porém, para a ideologia do ativismo feminista, essa forma bíblica de matrimônio escraviza a mulher, obriga o casal a ter relações sexuais apenas com seu cônjuge e tiraniza os laços conjugais de que não se podem ser rompidos. Nesse sentido, a visão marxista da desconstrução da família tradicional, a promoção da liberdade sexual, a dissolução do matrimônio, esse conceito exerce forte influência no movimento feminista. Desse modo, o ativismo tradicional rejeita a maternidade e faz apologia ao aborto, considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora e enaltece a lascívia. Engaja-se em uma luta de gênero contra os homens. Freitas, pode dar sequência, porque tem muita coisa a ser dita. Amém. A gente ainda tem mais um tópico, né? Vamos ver se a gente consegue dar essa aula em 1 hora, né? Então, aqui nessa desconstrução da feminilidade, sobre o ativismo feminista, né? No século XIX aconteceu na Europa, nos Estados Unidos. Então, aqui, através do livro da, da Simone de Beauvoir, né? O segundo sexo, na verdade foram três ondas, né? Como o pessoal fala, né? A primeira se popularizou foi o direito ao voto, né? Que Aham. é uma primeira onda de sufragista. Sufrágio é voto, né? Hum. Ou seja, os direitos civis, né? Na verdade, na época ali, quando elas queriam direito ao voto, na verdade, só quem votava naquela época eram os homens, e não era qualquer um, não. É só quem era homem quem ia para a guerra. Isso, assim, quem fosse homem e fosse para a guerra é que poderia votar, né? Porque pode ver que até hoje é assim. Por exemplo, se todo homem, para ele ter o título de eleitor, ele tem que se alistar. Se ele não fizer o alistamento militar, que é Uhum. obrigatório, não pode votar. Ele não pode fazer Exato. concurso, ele não pode um monte de coisa. Então, o alistamento militar, por exemplo, ele é obrigatório. O alistamento militar nada mais é do que se preparar para a guerra. Até hoje temos aí. E as mulheres, então, elas queriam só os bônus, nada dos ônus, né? Vocês querem votar, beleza. Mas quer ir para a guerra? Não, para a guerra nós não queremos, não. Então, as mulheres queriam, brigaram só pelos direitos, né? Os direitos civis, né? Uhum. Porque o feminismo, as filósofas feministas, né? Bastante filósofos feministas, normalmente filósofos, pessoas inteligentes, humanamente falando, né? Da sociedade.
Então, o feminismo surgiu, na verdade, dos pensamentos socialistas marxistas, né? Briga de classe, essas coisas, né? E aqui seria briga de classe, seria briga de gênero, né? Como vamos ver mais para frente, né? Briga entre o papel da mulher na sociedade, o homem como a família patriarcal, né? Como eles pejoritivaram esse termo patriarcal, né? Que patriarcal, se a gente for ver pela Bíblia, é que o patriarca é aquele o pai, o chefe da família, chefe da tribo, aquele que cuidava da provisão, cuidava da segurança, cuidava da organização, era. E aí conseguiram criar um termo pejorativo, né, de patriarcado, né? Inclusive foi a aula de número 6, né? Então, aí esse é o primeiro, primeira onda foi a briga pelo voto. Até aí eu não vejo, né, cristianismo, nós, evangélicos, não vemos nada demais, né? A mulher não poder votar, né? É um absurdo. Uhum. Graças a Deus, elas conseguiram, né? Inclusive, quando elas foram para a segunda onda, né, que é sobre a briga para entrar a igualdade no mercado de trabalho e sexualidade, inclusive nessa parte da sexualidade, elas falavam que não pode ser submissa ao homem, mas seria submissa ao Estado, porque na teoria socialista marxista, né, o Estado é dono de tudo, o É, Estado é dono da família, o Estado é dono do filho, o Estado é dono dos seus bens, o Estado é dono de tudo, ou seja, as feministas não poderiam ser submissas ao homem, mas seriam submissas ao Estado. Olha que é um situação. materialismo. Né? Então, essa seria a segunda onda, né? Nós vamos falar mais um pouquinho. E a terceira onda seria a ideologia do gênero. A segunda onda é a ideologia do gênero, né? Também, né? A mulher pode ser o que quiser, inclusive no Senado, né? Ela não nasce mulher, ela, isso é um termo filosófico, lógico, né? Uma construção dela para evitar que a mulher seja uma dona de casa, por exemplo. Ela pode ser o que ela quiser, né? Só que no pensamento feminista ela pode ser o que quiser, desde que não seja submissa ao homem. Esse é que é o problema, né? E a mulher pode ser o que quiser, filosoficamente falando, ela não, ela torne essa mulher, né, com o tempo, né? Ela decide lá na frente. E a terceira onda é a descaracterização dos termos, né? Aí que entra o que nós estamos vendo hoje, né? Essa descaracterização dos termos. Aí começa a entrar no problema do gênero, da sexualidade, dos papéis do homem e da mulher na sociedade, né? O patriarcado, né? E tudo começa a mudar o seu significado. Então, ressignificando, né? Ou seja, desconstruindo os termos anteriores e trazendo novos termos ou novos significados para termos já antigos, né? Então, aqui a gente pode perceber que, né, falando aqui sobre o primeiro tópico aqui, o ativismo feminista, né, esse termo dela, e toma conotações de empoderamento da mulher, né? Eu vejo uma mulher empoderada, eu prefiro ver o que a Bíblia vê, né? Quando a gente pega o nosso leitura bíblica em classe, né? E ela, Provérbios 31, do 10 ao 31, vejo mulher mais empoderada do que essa, Marcelo. Vocês conseguem entender, se eu for ler aqui, né? Ó, mulher virtuosa, quem a achará? Deus já dá um valor enorme para uma mulher de virtude, né? O seu valor muito excede o de rubins, né? Que era uma pedra preciosa. Muito excede. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Isso para mim é empoderamento. Ela lhe faz bem e não mal todo dia da sua vida, busca lã, linho, trabalha de boa vontade com suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão, ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas, examina uma herdade, adquire, planta uma vinha, com o fruto das suas mãos, cinge os lombos de força, fortalece os braços, prove ver que é boa a sua mercadoria e sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, as palmas das suas mãos pegam na roca, abre a mão ao aflito, ao necessitado, estende as mãos, ou seja, ela é uma mulher também caridosa, trabalha, produz e faz boas obras. Administra, né? Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada, ou seja, ela cuida bem da sua casa. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste. Conhece o seu marido nas portas, quando se senta com os anciãos da terra. Faz pano de linho fino, vende-os e dá cinto aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, a lei da beneficência está na sua língua. Ou seja,
Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva. Olha, o marido a louva. O marido não trata ela como uma subalterna, uma inferior, uma subordinada, não. O marido olha para ela assim com olhos de admiração, né? Louva ela, admira ela, pela mulher que ela é. Isso para mim é uma mulher empoderada, Marcelo. Não é esse negócio de que a gente vê a sociedade pregar de. É, Aí vem essa parte aqui da liberdade sexual. Na verdade, não é bem liberdade, né? Ela quer promiscuidade, libertinagem, né? Porque ela quer satisfazer os seus desejos, acha que. Porque... E o pior é que pega os maus exemplos, né? O homem, né, numa sociedade sem Deus, sociedade no mundo, que jaz no maligno, e aí lá fora na sociedade vê que o homem pode ter quantas parceiras sexuais ele quiser, um homem sem Deus, né? Quantas parceiras sexuais ele quiser, troca e faz o que quiser, ele não fica grávido, nada disso, então ela acha que tem os mesmos direitos. Ela não se preserva, não preserva o seu corpo, não preserva a sua honra, não preserva a sua moral, ela quer se libertar. Na verdade, não tem liberdade nenhuma, ela está sendo escrava, escrava dos seus desejos desgovernados, seus desejos, né, por pecar, né? Então, aqui inclui-se a iniciação sexual precoce, a prática da homossexualidade, que é uma afronta contra a imagem e semelhança de Deus no casal, a fornicação, o adultério, a prostituição, nessa esteira, temas como o aborto, a gravidez indesejada e a desconstrução da família são radicalizados, né? Então, essa parte da liberdade, na verdade, não é liberdade, né? Libertinagem e, como eu escrevi aqui, promiscuidade. E o ataque à família tradicional. A gente sabe, né, na sociedade que a gente vive, né, que já é difícil quando a gente, às vezes, conhece pessoas, jovens, que não têm uma família estruturada, não tem ali o seu pai e sua mãe estando junto ali, separados, divorciados, né? A gente sabe que o inimigo ele faz todo o que ele pode para destruir a família, destruir a sociedade, é destruir a família. A família é a célula máter da sociedade. Uma família bem estruturada. Imagina se nós tivéssemos uma família de uma cidade, de um estado, de um país, de um bairro, com aquelas famílias estruturadas, uma família que tem pai e mãe ali dando bons exemplos para os seus filhos, a gente com certeza teríamos menos problema de promiscuidade, de doenças jovens, de vícios, né? Porque a gente vê que hoje em dia as famílias são todas desestruturadas e aí acontecem essas coisas. Aí vão atacar agora a família que é a última raça, é a última oportunidade do jovem ter um referencial de pai, de mãe, né? E ainda querem atacar a família, né? É isso que nós estamos vendo. E aí faz apologia ao aborto, considera ofensivo esse papel da mulher como auxiliadora, enaltece a lascívia, né? Que é os desejos sexuais imoderados e refreados, né? Engaja-se agora em uma luta de gênero contra o homem. Não vai parar essa sociedade, não vai demorar muito para começar a termos normalidade em pedofilia, estupro, em de sexo com seres humanos e animais, né? Não vai demorar muito, isso é só um passo da derrocada da sociedade. continuando, podemos? Podemos? Então, comentado o tópico 2, né? Vamos deixar aí os comentários para o evangelista Jorge Freitas e vamos dar sequência. Hoje é o dia dele comentar. Você pode Top, fazer tópico sessões. 3. Tópico 3, senão fica muito comprido aqui. Tópico 3. A mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade. E, da mesma forma, temos 3 subtópicos. Modelo da esposa fiel, primeiro subtópico. Segundo subtópico, o padrão de mãe amorosa. Terceiro subtópico, o exemplo de administradora e empreendedora. Tudo que a mulher busca na Bíblia, ela já tem isso adquirido por direito, né? Só existe
desconstrução que é proposta pelo maligno. Vamos lá para a leitura. A mulher virtuosa é de inestimável valor. Uma referência para isso, Provérbios 31:10. Depois a Bíblia é machista, né? Por isso, a Bíblia declara que o coração de seu marido nela está confiado. Provérbios 31:11, parte A. E revela a total confiança do esposo na sua mulher. Assim, a conduta dessa esposa é ilibada em todas as áreas, tais como lealdade conjugal, pureza sexual, administração do lar e das finanças. Além disso, é um excelente além disso, o excelente gerenciamento dessa mulher não coloca a família em necessidade. Por isso, nessa casa, nenhuma fazenda faltará. Provérbios 31:11. Ao marido, ela lhe faz bem e não mal, todos os dias de sua vida. Provérbios 31:12. Ela lhe proporciona contínuo bem-estar e a mulher confiável não é instável. Suas ações inspiram a indispensável confiança que faz de seu marido um homem bem-sucedido. Provérbios 31:23. Segundo subtópico, o padrão de mãe amorosa. A mulher virtuosa é também uma mãe dedicada. Se levanta e dá mantimento à sua casa. Provérbios 31:15a. Ela acorda quando ainda está escuro e providencia a refeição para a família, pelo bem-estar de seu marido e filhos. Ela gerencia diversas tarefas do seu lar. Provérbios 31:15b. Ela é uma mãe protetora, seus filhos estão adequadamente vestidos, tanto no calor como no frio, não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Provérbio 31:21. A versão é NVI. Essa mãe virtuosa educa sua prole com sabedoria e bondade. Provérbios 31:26. Antecipa-se às dificuldades domésticas, não come o pão de preguiça. Provérbios 31:27. Os filhos reconhecem seu incalculável valor e a elogiam, e a elogiam. Agradece e retribui o amor recebido dessa ditosa mãe. Provérbios 31:28a. Exemplo de administradora e empreendedora. A mulher virtuosa é uma notável administradora. Como empreendedora, adquire tecidos e confecciona roupas, lençóis, colchas de boa qualidade. Provérbios 31:15 e 22. Negocia bens importados e de elevado padrão para sua casa. Provérbios 31:14. Compra propriedades e gerencia negócios lucrativos. Provérbios 31:16. Administra a produção e as vendas de seu empreendimento. Provérbios 31:18, 24. Generosa, sensível, ajuda os pobres e os necessitados. Provérbios 31:20. Cheia de energia e de bom caráter e autoconfiança em relação ao futuro. Provérbios 31:25. Essa esposa e mãe empreendedora é louvada por sua família. Provérbios 28 e 29. O seu valor imensurável não reside na aparência física, mas em um coração temente a Deus. Provérbios 31, 30. O exemplo e as atividades dessa mulher são publicamente reconhecidos. Provérbios 31, 31. Sua É, vez. aqui já está bem. Aí só assim, Declara, terceiro né? já está bem explicado, né? Mulher empoderada, vamos dizer assim, empoderada, né? O modelo de esposa fiel, padrão de mãe amorosa, exemplo de administradora empreendedora. Isso aqui é
esse Provérbios 31, ele é como se fosse um texto áureo para todas as mulheres cristãs, né? Saber o que que é uma esposa fiel, o que que é uma mãe amorosa, o que que é uma administradora. Essas É, né? características dessa mulher, né? Acho que elas deveriam, isso aqui, ser bem, tá bem vivo ali na mente, né? Que é o modelo da esposa fiel. Inestimável valor, aqui fala da lealdade conjugal, pureza sexual, administração do lar e das finanças, né? Aquele tipo de esposa que não, tipo, o marido pode dar o cartão de crédito para ela. Eu posso levantar a mão para agradecer, porque minha esposa, ela tem o cartão de crédito e ela não Administra. administra muito bem. Acho que eu, o gastão lá em casa sou eu, né? Compro livro, quando eu vou no mercado, ela vai e só compra realmente o que precisa, né? Agora eu que vou e compro, como eu brinco, né? Gênero de primeira necessidade. Aí é biscoito, iogurte, né? A minha esposa nesse aspecto, né? Dá 10 a 0 em sabedoria e, e na parte de economia, né? Não desperdiça nada, né? Sobrou comida, faz sopa, né? Não tem desperdício, né? É aquela mãe, se a esposa fiel, né? Que cuida do marido, né? Muitas vezes a gente não sabe nem o tamanho da camisa da gente. A verdade é essa, né? Falando de esposa fiel, né? Às vezes, quando alguém vai comprar uma camisa, né? Pelo menos comigo é assim, acredito que vocês dois também são casados aqui, né? O Marcelo, como lugar, eu tenho que ligar para a mulher, ué, tamanho da minha gola? É 42, 44. Qual que é o tamanho da minha calça? 44, 46, que a esposa sabe. Ela sabe, ela vai comprar, ela sabe. Mais que gente. Dos filhos também, ela sabe, né? Normalmente, uma esposa prudente é aquela que ela aproveita e vai nas promoções lá, porque sabe que hoje em dia, financeiramente, economicamente, não está fácil para ninguém, né? Ela sabe o que que tem dentro de casa. Às vezes a gente vai lá e compra um monte de coisa que já tem, né? E a esposa não. Ela já sabe o que que ela tem, ela sabe as dificuldades do filho, Uhum. ainda mais hoje com a modernidade, né? Então ela vai lá no site lá do município, da escola, e sabe as notas, né? Sabe se tem falta, né? E cobra, né? E essa é a mãe amorosa e prudente, né? Sabe o que que o filho tem, sabe das dificuldades. Às vezes a gente, quando quem é pai, né? Quando o filho ou a filha está doente, parece que a gente fica doente junto com o filho, né? A gente fica mais abalado ali, né? Não sabe o que fazer. A mãe parece que ela é mais fria. Ela vai lá, não, não, calma aí, pega aqui um remedinho, você ali, o menino está com uma febre, está com uma dor de barriga. Pra gente, mas está morrendo. Meu Deus, vai morrer, meu filho. E a mulher vai lá, não, 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 pega aqui um copinho de água, bota 20 gotinhas de um remédio lá, e o menino toma, né? E você fica naquela preocupação. Então, passou 5 minutos e não melhorou ainda. A mãe já tem conhece mais e tem mais esse cuidado, ela é mais fria, né? Nós, pais, já ficamos mais abalados ali, né? O frio fica conforme a gente parece que fica doente junto. A mãe não, ela já tem mais esse lado que ela tem mais, né, esse cuidado ali, né? E essa frieza para tratar com certas coisas, né? E administradora empreendedora, né? A gente sabe que hoje a situação não está fácil do país, né? E às vezes o marido, muitas das vezes, não ganha o suficiente para prover. E aí eu conheço pessoas que o marido às vezes está desempregado, ou tem alguma dificuldade, ela vai lá e faz bolo para vender, e faz pão, e faz bolacha, e se vira. Vai lá, faz uma diária, faz um serviço, né? E ela se vira, né? E vai lá e ajuda o marido, tenta colocar ele para cima. A gente sabe da dificuldade quando a pessoa, né, o pai de família ali, o esposo ali, ele tem alguma dificuldade e vê a família precisando de alguma coisa. Isso abala muito o pai ali, o marido ali, né? E se a esposa não tiver essa estrutura para poder pegar para ele, não, vamos brigar, vai dar certo, vamos vencer, vamos conseguir. Se não for dessa vez, vai conseguir mais para frente, né? Então, e ela ajuda, né? Esse é o papel da esposa. E como a mulher cristã, normalmente as mulheres oram mais,
são mais crentes, têm mais fé, têm mais intimidade com Deus, oram mais. Então, né, a gente vê esse é o padrão, né, da mulher virtuosa que Deus coloca na vida da gente, que seria de nós, das nossas esposas, né? Que seria do- de nós, no nosso ministério, da nossa família. Eu não consigo nem imaginar eu sem minha esposa, né? Já vi gente dizer que o filho, tudo, o filho é extremamente importante, né? Mas um dia os filhos vão embora, vão casar, vão ter a família dele, uhum. e é a esposa que a gente, né? Por isso nós temos que valorizar, temos que investir. Investimos na educação dos filhos, na saúde dos filhos, na alimentação dos filhos, mas temos que investir também nas nossas esposas, né? Que elas se sintam bem, autoestima elevada, investir na saúde delas, investir na, na, na educação, na cultura, e que ela se sinta bem, né? Não se sinta uma escrava, nada disso. Então, o papel da mulher bíblico ela é de extrema importância. Jamais um homem de Deus vai imaginar, vai pensar que mulher, esse termo submissão, né, que foi tão desconstruído e tão mal interpretado, né, essa ideia de submissão, essa ideia de inferioridade, nada, jamais. É, Não tem esse negócio de submissão no sentido de inferioridade. É simplesmente papéis que desempenhamos. Nós, como marido, a gente tem o papel de prover a segurança, alimento, provedor e protetor, né? A gente pô, tem que fazer o nosso melhor e as nossas esposas são nossa base. Depois de Deus, é ela que segura, né? Muitas vezes a gente desanimado, é elas que nos ajudam. Conclusão? Conclusão, olha aqui, né, a Bíblia revela que o homem e mulheres se complementam, né? Não somos maiores, nem elas são inferiores. Dessa forma, o marido e a esposa são iguais como pessoas, mas diferentes nas funções divinamente estabelecidas. Dentre outros papéis, Deus confiou às mulheres a dádiva da maternidade e a tarefa de ser auxiliadora. A maternidade faz ela ter uma noção de, assim como ela dá luz na vida, que ela vê a importância de Deus, né? Porque é Deus que dá vida, é Deus que dá a, a sobrevivência, o sustento, é Deus que dá. É Deus a nossa razão de existir, de viver. E ele deu à mulher as mães, né? Esse mesmo tarefa e, e elas devem ser honradas por causa disso. Essas características enobrecem e não estigmatizam as mulheres. Contudo, a desconstrução da feminilidade as coloca em rota de colisão com a vontade divina. Por isso, a mulher cristã é instruída a honrar sua feminilidade e assim glorificar a Deus em sua soberania. Ou seja, as mulheres têm que ser femininas e não feministas, né? É. Esse ismo é tipo uma ideologia, né? A gente tem que entender que se a mulher quer ser feliz, assim como o homem, né, ela tem que andar dentro das regras, dos padrões que Deus estabeleceu. Não é a cultura, não é a sociedade que vai dizer como é que a mulher tem que ser, como é que o homem tem que ser, né? Não é a cultura. A cultura muda de lugar para lugar, de época para época, mas os padrões que Deus estabeleceu na Bíblia, eles são imutáveis, não vão mudar jamais. Em qualquer lugar que você for no universo, quando tiver um ser humano, os padrões serão esses daqui, serão os mesmos, e faz que dá certo. Não querendo ser maniqueísta, né? Outro, certo ou errado. Mas aquilo que está na Bíblia pode fazer que dá certo, né? Esse não é um livro de autoajuda, é um livro de ajuda do alto, né? Você quer ter uma família feliz? Você quer ter um lar bem estabelecido, bem estruturado? Segue o que está aqui. Cumpre o teu papel dentro da Bíblia. Seja esposo, seja esposa, seja filho. Faz aquilo que Deus estabeleceu que vai funcionar. Agora, quando o ser humano, tanto o homem como a mulher, tenta fugir do padrão que Deus estabeleceu, aí vem os problemas. Eu tenho sérias desconfianças que essas feministas, essas pessoas que tentam desconstruir o papel do homem e da mulher, com certeza eles têm uma família desestruturada, não tiveram um bom exemplo de pai, não tiveram um bom exemplo de mãe, a família desestruturada,
tiveram algum problema social, algum problema cultural, né, pra poder ou não teve amor, mesmo que lá na tiveram problemas de com a sua concepção de sexualidade, né, tiveram problemas de desvio, mas faltou amor para essas pessoas, para elas chegarem nesse ponto de querer desconstruir o papel. Ou então é coisa do inimigo mesmo, né, acho que também podemos desconsiderar o papel dele em tentar atacar tudo aquilo que Deus faz de bom, né, que é a família. E chegamos ao final da aula. Estudamos na lição de número 7 a desconstrução da feminilidade bíblica. Desde a aula de número 5 e isso desde a aula de número 6, melhor dizendo, 6, 7 e 8, nós estamos estudando a distorção que o mundo faz acerca da sexualidade. E hoje, a lição de número 7 abordou a desconstrução da feminilidade bíblica que foi comentada pelo evangelista Jorge Freitas. Eu convido você a compartilhar esse vídeo, que esse auxílio sirva para você enaltecer ainda mais a importância das mulheres, e a conclusão diz que ambos se completam. E a palavra de Deus nos ensina que o homem e a mulher se tornam uma só carne. O termo sexualidade vem sendo distorcido, e eu quero trazer aqui só uma pequena consideração. A palavra sexo, na sua etimologia, significa parte. Então, parte vem daí as derivações seccionar, seção, que são repartições. Eles formam uma unidade, têm, claro, suas peculiaridades, e isso faz com que eles se completem. Nós necessitamos um do outro, e assim é o modelo estabelecido por Deus. E que Deus abençoe você e que esteja conosco nas próximas aulas. Deus abençoe e muito obrigado.